Olá a todos, eu sou Antônio Pitaguari, do blog Autonomia em Saúde. E hoje eu queria compartilhar com vocês as ideias principais do debate veganismo e onivorismo que ocorreu agora, essa semana, e que eu achei importante fazer uma coletânea aí das principais ideias e apresentar num vídeo específico. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo o link do debate original, né, que foi gravado e está disponível. Então vou colocar o link para quem quiser ver o debate completo. Aqui eu vou fazer apenas um resumo dos pontos mais importantes, porque teve muitas pessoas que me procuraram para poder entender e poder saber um pouco mais dos detalhes. Então, um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é a cadeia alimentar. Quando a gente vai falar de veganismo e onivorismo, é muito importante a gente pensar em termos da história e da evolução da biologia. Como é que a nossa biologia se desenvolveu? Porque não houve nunca na história uma sociedade vegana ou mesmo vegetariana. Todas as sociedades conhecidas sempre de algum modo utilizaram mais ou menos, dependendo se estavam mais no trópico ou se estavam mais no Ártico, né, nos extremos, um pouco mais de carboidrato ou um pouco menos de carboidrato, mas sempre houve um bom e um grande percentual de produtos animais. Então, a gente, para validar o veganismo, seria muito importante que houvesse 4 gerações de veganos para a gente ter certeza e confiar que o veganismo é realmente uma possibilidade no contexto da vida humana e da biologia, né? Eu coloquei ali 20%, porque eu vi um debate muito interessante entre veganismo e onivorismo americanos, né? O Shawn Baker e Joel Kahn, são 2 expoentes, né, nessas questões, e eles foram muito gentis, e cada um com os seus argumentos, mas o que o Shawn Baker de repente colocou foi que possivelmente tem 20 pessoas que se adaptam e que vivem bem com o veganismo, né? Pelo menos durante um período. Já haveriam 20 outras pessoas, 20% outras pessoas que precisaria de exclusivamente carne. E 60% então pode mesclar bem, né, produtos plant-based diet, né, produtos com base em plantas, e a alimentação carnívora. Então, muito importante a gente estar atento à cadeia alimentar e à história. Sem uma visão de conjunto do homem ao longo de todo o seu desenvolvimento, é muito difícil a gente se posicionar bem em termos de um debate veganismo-onivorismo, né? Eu queria falar também 3 pontos importantes em termos de causas das doenças, que são deficiência, toxicidade e síndrome metabólica. Em primeiro lugar, a deficiência. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que ver a densidade nutricional. Cada alimento tem uma densidade que é um percentual de nutrição, de mais nutrição, médio ou menos, né? Geralmente o produto animal ele tem uma densidade nutricional mais alta e mesmo a biodisponibilidade, ou seja, a capacidade de absorver os nutrientes é maior no contexto dos produtos animais, né? Quando a farinha é refinada, ela por si, o próprio açúcar, por si, eles reduzem a biodisponibilidade dos alimentos. Então isso é uma questão muito interessante para a gente pensar. Então a gente precisa pensar também na questão da proporcionalidade. Vejam, a gente tem reserva de gordura, a gente tem reserva de açúcar, que é o glicogênio. Mas o aminoácido, que é derivado da proteína, esse a gente não tem reserva, a gente precisa se alimentar. E o aminoácido, ele é que constrói as células, refaz os nossos problemas celulares, né, a mitocôndria. E é muito importante, então, que esse aminoácido seja de qualidade e que esteja em proporções, porque alguns aminoácidos são essenciais e o aminoácido essencial, ele vai ajudar muito a pessoa, né, quando ele tem a proporção correta. Então, por exemplo, o Mike Greger, que é um dos expoentes em processo de alimentação vegana, ele tem os Daily Dozen, né, que são as principais recomendações que ele dá, que são 10 alimentos, e esses alimentos, se a gente for olhar a proporcionalidade de proteínas, não atende o mínimo necessário
que a gente precisa por dia. Já ali, ó, um steak, um filé de 250 gramas atende perfeitamente às suas necessidades de proteína, né, que é uma questão muito importante na saúde humana. Então vejam, ó, um grande percentual, veja, os Daily Dozen lá são 765 gramas, e um grande percentual das proteínas obtidas nessa alimentação vegana é na farinha de aveia. A farinha de aveia tem problemas graves, porque não é bem assimilado por muitas pessoas, ela tem glúten, né? E tirando a farinha de aveia, olha só como é que fica a proporção de aminoácidos, muito limitada. Então a gente precisa ter muita atenção, porque médio e longo prazo, uma dieta vegana pode ser muito complicada para a saúde humana. Em segundo lugar, um outro argumento importantíssimo quando a gente fala de doenças é a toxicidade. Então vejam, a toxicidade, a gente tem um livro, Plant Paradox, é o paradoxo da planta, né? O Steve Gundry, que é o autor desse livro, ele mostra as lectinas, que são antinutrientes que existem em muitas plantas. Então, por exemplo, os nightshades. Nightshades são tomate, batata, pimentão e pimenta, berinjela, são os principais, entre outros. Então, há muitas pessoas que, ao tirar esses alimentos, melhoram sua saúde. A FODMAP e a GAPS Diet também, quando vão tratar das pessoas, reduzem, às vezes completamente, todos os vegetais, né? Ou pelo menos no caso do FODMAPs, uma grande listagem de vegetais, e começam aos poucos a reintroduzir esses vegetais, fazendo, por exemplo, um teste cutâneo, né? Quando vai dormir, bota aqui o vegetal e vê se de manhã não acorda inflamado, né? Então aí nesse caso a pessoa não tendo a inflamação, ela pode utilizar aquele vegetal. Então é muito importante estar atento a essa questão da toxicidade. E um terceiro ponto também muito relevante são as causas das doenças crônicas. O terceiro ponto, que é a síndrome metabólica, intolerância à glicose, resistência à insulina, diabetes, obesidade, permeabilidade intestinal, doença inflamatória, câncer e mal de Alzheimer. Mal de Alzheimer é conhecido como diabetes 3, tudo relacionado ao excesso de carboidrato, farinha refinada, excesso de açúcar, excesso de carboidrato. Então, vocês vejam ali no caso da síndrome metabólica e no caso do intestino, doença do intestino irritável, né, estão relacionados à alimentação indevida e inadequada. Então, vejam, é muito importante a gente ter uma alimentação que seja com base em comida de verdade, né, e que, principalmente, busque essas pessoas que falam, né, reduzir carne. Pelo contrário, o ideal é reduzir carboidrato e aumentar os produtos carnívoros, porque eles são mais densos nutricionalmente falando, e eles irritam e causam menos prejuízos ao nosso sistema fisiológico. Uma questão muito interessante agora é a gente ver os motivos, né? Motivações, o que leva uma pessoa a decidir por ser ou não vegano ou vegetariano. Eu posso falar com experiência, porque eu fui vegetariano durante 9 anos. Eu fui durante uns 3 ou 4 meses vegano, mas na época eu era novo, comecei com 25 anos e realmente não era possível ser vegano naquela época, pelo menos nas condições em que eu vivia, né? E aí fui vegetariano até que eu compreendi a condição da cadeia alimentar e vi que não era possível e voltei a utilizar carne e para mim entendo que foi algo bem interessante, né? Eu coloquei ali, uma das pessoas no debate me perguntou assim, mas eu não posso decidir ser vegano? Pessoal, poder decidir pode. A questão é, você quer decidir isso porque você acha errado matar animal? Ou você quer decidir isso porque você quer melhorar a sua saúde e você quer ter uma condição boa de poder cumprir e alcançar os seus objetivos? Então, muito importante, a quantidade de pessoas que desistem do veganismo é muito grande. Toda hora a gente está vendo algum relato, algum vídeo, alguém falando disso.
Então, por exemplo, o problema da gravidez, né? A gravidez é uma grande responsabilidade que você tem com uma outra vida e que você precisa, né, entender as necessidades alimentares dessa pessoa para não restringir o potencial de vida dessa pessoa. Eu coloquei ali, ó, uma matéria do Mail Online, onde ele mostra, né, uma mãe de 3 crianças, né, colocando que a dieta vegana lhe causou e lhe trouxe uma série de problemas. Tem um outro relato também que está no YouTube. Ela é uma ex-vegana durante 15 anos, ela desenvolveu um blog, ela desenvolveu um trabalho muito intenso aí com os veganos, desenvolveu eventos, convidou muita gente, conhecia muita gente, então ela tinha um nome e ela começou a ver que aquilo não dava certo e ela fala do cheating, né? De estar fraudando, de estar mentindo, porque ela viu que não funcionava, mas a pessoa demora muito para poder assumir. E ela, depois de 15 anos, então ela faz esse vídeo, tá ali o link no YouTube, onde ela, durante 40 minutos, ela conta toda essa história, o que aconteceu e com os filhos dela. O site dela chamava Vegan Mommy, que era mãe vegana. Então, muito importante a gente estar atento a isso. Como eu disse antes, ó, em vez de comer menos carne e mais vegetal, é o inverso que a gente precisa fazer. Então, para a gente completar aqui, eu tenho um ponto também fundamental, que é o da autonomia em saúde, paradigma metabólico. Eu tenho um vídeo ali onde eu estudei bastante o paradigma metabólico do Kelly e do Gonzalez, e a gente vai ver que, dependendo do equilíbrio do seu sistema nervoso, né, sistema nervoso autônomo, realmente a gente precisa de menos carne, talvez uma alimentação vegetariana pode, durante um período, ser importante para a recuperação da saúde. Mas para quem tem o sistema parasimpático um pouco mais lento, um pouco mais com problema, né? Você sabe, o simpático é fuga e luta, agitação, aceleração, né? Cabeça, correr, resolver problema. O parasimpático já é digestão e relaxamento. Então, a pessoa que tem fadiga, geralmente ela tem o parasimpático um pouco mais excessivo. Então, nesse caso, essa pessoa precisa comer um pouco mais de carne. Então, vejam, dentro do paradigma metabólico, é muito importante a gente entender que o médico, o terapeuta de saúde, é fundamental para nos ajudar. Mas a gente precisa estudar o nosso problema, porque hoje a gente tem esse universo de informações e a gente tem condição de saber tanto quanto os profissionais. Então a gente tem que estudar, ter a nossa própria opinião e consultar médicos, terapeutas, no sentido de uma segunda opinião para ver se a gente está certo, a gente não esqueceu alguma coisa, ver se a gente não está considerando. Porque são muitos médicos, são muitos terapeutas, são muitas linhas diferentes, não tem como a gente consultar tudo e todos. Então você precisa desenvolver a sua responsabilidade nesse contexto da sua saúde. Então, a responsabilidade pela saúde, ter uma ideia do efeito autocura, porque assim como há o efeito placebo, né, a pessoa, por exemplo, tinha um joelho com um problema sério, faz uma cirurgia, abriu o joelho, fechou o joelho, não fez nada dentro, e a pessoa fica boa. A pessoa toma um remédio de água com açúcar e fica bom de um problema grave que tem. A pessoa se recupera de um câncer estágio 4. Tudo isso acontece, mas por outro lado, também tem o nocebo, que é a gente criar o nosso problema a partir das nossas próprias crenças. Então, muito importante a gente estar atento e ligado nessas questões, porque, em primeiro lugar, fundamental, a responsabilidade pela nossa saúde é nossa mesmo. Tem um livro muito interessante que é A Doença como Caminho, né? Rutger Dawkins, e ele fala, a coisa mais essencial que um terapeuta ou que uma pessoa precisa se perguntar quando ela percebe algum problema de saúde é: o que está me faltando? O que está me faltando? Então, um problema de saúde está sempre relacionado a alguma falta, a alguma dificuldade, a algum excesso, a alguma questão que a gente precisa estudar quando a gente entende, né, por exemplo, a nossa sombra, que é um tema muito interessante e que a gente vai abordar mais à frente. Pessoal, por hoje é isso. Grato pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!